pra dentro, ele abre esse lado inteiro de... Ah, vai lá. Olha o Vasco! Paiê, na grande área, Dimitri Paiê, pra bater pro gol! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Victor e vocês estão no canal V12 Vascaíno. Depois dessa entrada triunfal da participação mais que especial do meu Victor Caleb e do menino Coutinho, nós iniciamos mais um vídeo para lhe trazer tudo o que rolou no clube, no gigantesco Vasco da Gama, que teve convocação de atleta e a repercussão da narrativa de Rafael Paiva. Eu acho que a gente poderia estar sofrendo muito mais. Às vezes alguns torcedores sabem que a gente poderia estar sofrendo lá para baixo, a gente não está. Então a gente tem que ter consciência que esse é o processo, que a gente está evoluindo, muitos jogadores jovens. A gente gostaria de ter mais jogadores do nível do Coutinho para jogar, do Payet, a gente não tem. Então a gente tem que dar conta com o que a gente tem aqui. E aí, torcedor? O que vocês acharam da fala do Rafael Paiva? Como sempre, eu vou deixar a minha opinião mais do que sincera, do ponto de vista do qual eu enxergo o futebol. Por quê? Todo clube tem seus jogadores especiais. Eu não vou fazer a defesa do Rafael Paiva e não vou fazer a crucificação do mesmo. Eu vou trazer o meu ponto de vista. Todo atleta, ele sabe suas valentias. E dentro de um grupo, todos os atletas sabem quem são os diferentes do time. É complicado quando o técnico vem a público, se ele não tiver o domínio do elenco e já não tiver transparecido as suas ideias, a sua opinião referente a cada jogador, e se os mesmos não corroborarem com a mesma linha de raciocínio do técnico, entendendo que o Felipe Coutinho é um jogador especial, que o Payet é um jogador especial, isso traz algum tipo de rachadura dentro do elenco, quando se tem um elenco com algumas vaidades. Porém, existem umas nuances dentro desse contexto, porque quando os atletas entendem a narrativa e o pensamento do técnico, e sim, poxa, eu sei que o Felipe Coutinho é muito maior do que eu, a carreira do Felipe Coutinho é muito maior do que a minha, ele é um jogador diferente, eu sei que o Payet é um jogador diferente, é um jogador internacional, e sim, vale a pena eu correr para que eles resolvam, juntamente com o Verratti, né? Então, assim, o ponto de vista ao qual, quando ele cita nós queríamos ter mais jogadores como Payet e Felipe Coutinho, eu identifico essa narrativa no ponto de vista que o grupo queria ter mais atletas diferenciados. O grupo, não ele, assim, eu não enxergo como uma fala que fala assim, eu queria ter porque os outros jogadores não prestam, como está essa repercussão na mídia, sabe? Eu não enxergo dessa maneira. Agora, se o grupo identificar como os canais midiáticos vêm trazendo essa informação, acredito que seja algo que não caia bem para o técnico, porque ou mesmo, assim que assume o time, ele traz uma narrativa totalmente contraditória a esta. Quando ele cita, não sou um técnico, não sou um treinador, que vejo os jogadores que podem vir, que poderia estar. Eu me apego àqueles que estão no elenco. E a partir daí, vamos trabalhar fortes, focados para a melhoria a cada dia, para a melhoria e a performance do time. Essa era a narrativa de Rafael Paiva quando ele assume o Vasco da Gama. Ou porém, eu como torcedor não tenho a necessidade de ter um equilíbrio profissional para falar, é o que eu falo como torcedor. Como torcedor esse, que isso é um pouco polêmico, por vezes. Porque eu identifico o time do Vasco, não estou falando da folha salarial, de salários extraordinários. O Vasco tem jogador de 480 mil mensais que nem relacionado é. Não vou entrar nesse mérito, porque o vídeo vai perder o foco da narrativa de Rafael Paiva. Porém, Rafael Paiva, ele subiu o sarrafo da esperança vascaína. Rafael Paiva classifica o time para uma semifinal de Copa do Brasil. Rafael Paiva enfrenta
times como São Paulo e vence de 4-1 em São Januário. Rafael Paiva enfrenta o Fluminense, recém-campeão da Copa Libertadores, e vence por 2-0. Rafael Paiva enfrenta um Flamengo e consegue pontos. Então, a torcida vascaína, com vitória sobre o Internacional, Corinthians, começa a sonhar e começa a ter a alusão que o time disputa de igual para igual contra as grandes potências. Na minha concepção, o Vasco está mas muita coisa ainda a chegar perto de um Botafogo, poderio de um Botafogo, de um São Paulo, talvez, mas de um Corinthians, de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras, de um Internacional. Está muito aquém ainda. Por que eu estou falando isso? Não é a folha salarial, é os atletas. Quando a gente pega a jogabilidade do time, a dificuldade que alguns jogadores têm em fazer um giro, em tomar uma decisão, em dar um drible, nós identificamos um time com muita deficiência. Pessoa a pessoa, atleta a atleta, é assim, falta muita coisa. Para um Vasco, para um torcedor que almeja ser campeão da Copa do Brasil, eu afirmo aqui, eu volto a dizer, o Vasco não está eliminado. O Vasco enfrentará um Atlético Mineiro num caldeirão, numa temperatura, sabe, numa outra linha de pensamento, num outro sentimento. Toda a atmosfera que envolve o jogo pode fazer sim com o Vasco, mesmo com um time tecnicamente inferior ao do Atlético Mineiro, sair vencedor nos pênaltis ou no jogo. Pode fazer 2-0, 3-1, porque não é um jargão, o Vasco é para quem acredita, porque realmente nós acreditamos que é possível. Não estamos aqui menosprezando, mas também não vamos nos vitimizar, achar que somos um patinho feio. Chegamos até aqui, não foi por acaso. Tiramos um time com um jogador a menos dentro da casa desse adversário, no ano de centenário, que esse mesmo time correndo risco de cair para a segunda divisão no ano do centenário. Capelanes, para você, a soberba precede a queda. Então, eu nunca me importei com o que a mídia acha do Vasco, sabe? O que eu preciso identificar é como os gestores gerem o Vasco. A partir daí, eu tenho uma linha de pensamento factual com a que corrobora com os resultados. Hoje, o Vasco está numa semifinal, em nono colocado, pode-se passar um Cruzeiro que está numa transição de técnico, de mudança de jogo. Então, assim, por isso que foi a dor dos 3 pontos contra o Juventude. Assim foi uma dor de uma derrota quando o Felipe Maestro vai a vestiário e conversa com os jogadores, que o Vasco não pode perder dessa maneira, da forma que perdeu. Não perder, que o Vasco pode perder, porque um ganha, um empate e vitória. Então, assim, existe esse balanço. Não vai vencer todos e não vai perder todos. E não vai empatar todos. Vai ter essas alternâncias. Porém, nós acreditamos, nós sonhamos. E muitos torcedores emocionados começou a ter a percepção e um sonho que o Vasco era um time top 4, top 3 do Brasil. Ainda não voltamos a ser. Voltaremos a ser com a gestão da forma que ela está indo. Hoje, com um novo investimento, um patrocínio master, com um novo comprador, com uma gestão, sendo ela brasileira, entendendo o que o Vasco precisa, como o Vasco precisa ter alguns investimentos de jogadores que potencialize Felipe Coutinho, de jogadores que potencialize Léo Jardim. E não adianta querer que saia num contra-ataque, tu pega um jogador que abaixa a cabeça e sai correndo e não tem um drible. Aí ele tenta a primeira, tenta a segunda, na terceira ele vai travar o jogo, como foi contra o Juventude. Precisamos ter mais jogadores que tenham um carinho especial pela bola, que trate a bola como uma amiga, não uma inimiga que tenta se desfazer dela, mas que tenha o potencial também de fazer jogadas arriscadas, que ele tenha esse dom, não tenha só a vontade. Entende? Então, assim, eu tenho esse equilíbrio nas falas de Rafael Paiva. Não é totalmente o ponto no qual ele despreza ou menospreza os atletas, que, pelo que a gente vê, é um treinador que defende muitos atletas, até de uma maneira exacerbada, que até compromete o futebol do Vasco, como ele persistiu com o Ryan, persistiu com o Léo Pelé, ele persiste com o Esforza, sabe? Então, assim, eu não identifico a narrativa como um ponto de vista de menosprezo, de uma falácia errônea.
acredito que tem que se entender o contexto para se entender a fala. Vamos agora para as informações finais. Puma Rodrigues, ele foi contratado, dessa vez um pouco mais merecedora, né? Tá performando legal, desde que ele foi para a seleção na última data FIFA, ele voltou bem melhor, tá com a confiança mais, sabe, em alta, tá performando melhor. Ele é um jogador do meio para frente muito diferenciado. No jogo em questão, não deixou tanto contra o Juventude, não deixou tantos buracos. Tem que melhorar muito essa parte defensiva por ser um lateral. Ele precisa saber ter esse equilíbrio entre defesa e ataque. Mas agora vamos ver como vai ser o treinamento do Vasco. Há informações que Rafael Paiva testa Felipe Coutinho e Payet. Aí eu acordo e vejo que eu estou só sonhando encontrar um equilíbrio. Felipe Coutinho, Payet e Verratti, cara, assim, de verdade. São jogadores que a qualquer momento podem fazer a diferença. Seja ele jogando desde o início ou no decorrer da partida. Mas para um futebol mais vistoso e para a performance que nós exigimos que o Vasco tenha, o Vasco precisa de mais jogadores desse nível em campo. Para você, que mais uma vez ficou até aqui, vou fazer aquele apelo. Curte esse vídeo, que a plataforma vai entender que o vídeo ele é relevante e vai indicar para mais vascaínos. Clica no botão inscrever-se. Inscreva-se e vai ajudar também o canal a ser impulsionado. E você, que está do outro lado do mundo, aí na Argentina, aí na Espanha, fica aqui o agradecimento sincero do V12 vascaíno. É algo que nos impulsiona a continuar com o trabalho. Saber que o canal está chegando em lugares tão longevos. Aqui ficam os meus agradecimentos. A nossa hashtag Igualdade do Futebol, ela permanece e vamos, porque o Vascão, ele nos mata, mas ele nos faz amá-lo dia a dia mais e mais. Tamo junto, tropa. Eu, daqui, com o Coutinho, estamos nos metendo no nosso pé, mas em breve voltaremos para mais informações. Tamo junto!